Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso curso de Hidráulica Básica. Essa é a nossa quarta aula. Hoje a gente vai ver um pouco sobre válvulas hidráulicas, válvulas direcionais, válvulas de controle de pressão, controle de fluxo. Vamos lá? Válvula de controle direcional. O que é e para que serve? Identificação de controle direcional. Para a identificação da simbologia, devemos considerar número de posições, número de vias, posição normal e tipo de acionamento. A gente vai pegar essas válvulas direcionais parte a parte para você entender cada ponto desse, tá? Por exemplo, número de posições. É quantas posições aquela válvula permite. Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho uma válvula de 2 posições. E nessa outra situação, eu tenho válvulas de 3 posições. Além dessas situações, a gente pode ter várias outras, 4 posições, 5 posições, e ainda tem uma situação que são as válvulas proporcionais, que são as válvulas de múltiplas posições. Ela não é apenas um sistema on-off, ele é um sistema proporcional. A depender do quanto de fluxo que eu quero naquela via, eu vou deslocar o estudo dessa válvula mais ou menos. Números de vias são a quantidade de pórticos que ele tem. Por exemplo, esse aqui tem 2 vias, ó, um embaixo e um em cima. Esse outro tem 3 vias, 2 na parte inferior e uma na parte superior. Esse outro aqui tem 4 vias, 2 na parte inferior e mais 2 na parte superior. A gente pode classificar a válvula também de acordo com a ligação que ela faz. Por exemplo, essa daqui é uma válvula de passagem, essa daqui já é uma de bloqueio. Esse daqui é de ambos, ela bloqueia de um lado e permite de outro. E esse aqui também é como se fosse uma inversora, né? Além dessas situações, a gente também tem várias outras que a gente também vai estar visualizando, tá? Por exemplo, como é que eu vou identificar um determinado tipo de válvula? Nessa situação aqui, ó, eu tenho 3 posições e 4 vias. Por quê? A válvula ela pode estar nessa posição central, ela pode estar nessa posição da esquerda e também pode estar na posição da direita. Então ela tem 3 posições. O número de pórtico, o número de vias, vai de acordo com isso aqui que a gente já viu, né? Eu tenho a via P, a via T, a via A e a via B. Então essa válvula é de 3 posições e 4 vias. É assim que a gente dá a nomenclatura desse tipo de válvula. A gente também pode acrescentar nessa nomenclatura o tipo de centro. Por exemplo, esse daqui é de centro aberto. Então a parte de P, T, A e B, todos eles são abertos entre si. Vai depender isso muito do tipo de circuito que eu estou implementando, ou o tipo de circuito que tem naquele equipamento. Aí eu vou colocar um tipo ou outro de vias, né? Ok? Outro exemplo, válvula direcional de 2 posições e 2 vias. Uma coisa interessante na literatura, quando a gente vai estudar simbologias hidráulicas, é que, às vezes, você encontra invertido essa quantidade de posições e quantidade de vias. Como assim? Nessa situação, nessa primeira situação, não, porque a quantidade de vias é a mesma quantidade de posições. Mas aqui, por exemplo, ó, válvula direcional, 2, 3 vias. 2 se refere às posições e 3 vias se referem à quantidade de vias que ele tem. Normal, né? Só que às vezes você encontra lá, para essa mesma simbologia aqui, 3, 2 vias. Eu acredito que isso pode vir do inglês, que tem a tendência a inverter algumas coisas, ele tem alguma nomenclatura um pouco estranha, digamos assim, né? Mas é a mesma coisa. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a nomenclatura que para a gente é mais viável. Nesse caso aqui, 2, 3 vias. 2 posições e 3 vias. Ok? Um exemplo de uma válvula direcional, 2 posições, 3 vias. E ainda tem um detalhe. Nesse caso aqui, essa válvula direcional, ela tem o retorno por mola e o acionamento por solenoide. A gente vai ver a quantidade de acionadores que tem aí possíveis nesses sistemas, tá? Um detalhe também, o atuador aqui, no caso, o cilindro, ele também retorna por mola, mas isso é algo lá para frente, é algo para outras aulas. Posição normal. A posição normal de uma válvula de controle direcional é a posição em que se encontram os elementos internos, quando a mesma não for acionada. Esta posição geralmente é mantida por força de uma mola, é o que a gente estava vendo no slide anterior.
Válvula direcional, 2 posições, 4 vias. Olha o exemplo. Retorno por mola e acionamento por solenoide, né? Existe um padrão também para essas válvulas que se chama TN6 ou TN10. Na verdade, o TN6 e TN10 é relacionado ao diâmetro do furo. O CETOP 3, CETOP 5, CETOP 7 é o órgão que governa esse padrão, para que todos os fabricantes tenham um parâmetro. Muitas das vezes você vai poder utilizar uma válvula direcional de, sei lá, 3 posições, 4 vias, de um fabricante diferente, que vai ter o mesmo padrão, mesma quantidade de fluxo que vai mandar, mesmos padrões de pressão que vai trabalhar, entendeu? Pode ser que exista uma pequena diferença entre um e outro, mas eles vão manter essa padronização. Por exemplo, CETOP 3 é o padrão de interface ou montagem definido pelo CETOP, Comitê Europeu das Transmissões Óleos Hidráulicos, equivalente ao NGE, ou ISO 4401 para a gente aqui. Define dimensões, posição do furo, passagem de óleo e compatibilidade entre fabricantes. Permite trocar válvulas de marcas diferentes sem alterar o bloco manifold. Então isso é importante para que eu possa manter um mesmo padrão, independente de eu comprar uma peça de outro fabricante. Como todas seguem o mesmo padrão, eu posso ter eu tenho a disponibilidade de fazer essas alterações, né? Isso é bom porque isso causa no mercado uma concorrência. Então não é uma coisa que está na mão apenas de uma fabricante. Dessa forma, os preços tendem a baixar um pouco mais. O TNC, por exemplo, como a gente já tinha comentado, está muito relacionado ao tamanho do furo. Por exemplo, TNC indica o tamanho nominal da válvula ligada à vazão, tamanho de 6 mm. Vazão típica até 60 litros por minuto, podendo variar de acordo com o fabricante, mas isso é uma média, tá? Pressão comum de até 315 bar. A depender da pressão de trabalho, essa vazão pode ser um pouco mais, um pouco menos, porque a vazão é calculada de acordo com a viscosidade do óleo, a temperatura de trabalho, a pressão e o diâmetro do furo. Então esses são elementos que você tem que ter em mãos para poder fazer o cálculo de vazão naquela válvula. Mas essa é uma média, digamos assim, geral, mais ou menos 60 litros. Na prática, o CETOP 3, TN6, NG6 e ISO 4401-03 são nomes diferentes para o mesmo padrão físico. Tá? Atuadores de válvulas direcionais. Nós temos vários tipos de atuadores, desde atuadores manuais, pneumáticos a magnéticos. Por exemplo, atuadores manuais por botão, por alavanca ou por pedal, um exemplo de sistema de freio, né? Símbolo de acionamento mecânico pode ser um rolete, que a depender do sistema que você está atuando, ele é quando uma peça mecânica encosta naquele ponto, que ali seria o limitador para fazer reversão do acionamento, né? Por piloto hidráulico, por piloto pneumático e magnético, que a gente falou que é a solenoide. Então esses são os tipos de atuadores. Atuador mecânico, um exemplo, o rolete que a gente falou também. Atuador por pressão piloto, a pressão piloto vai atuar nesse ponto. Atuador manual por alavanca. Atuador por solenoide é o campo magnético que faz o deslocamento do induzido e atua por pistão, tá vendo? E eu tenho alguns atuadores de válvula direcional operada por piloto. Por exemplo, essa válvula aqui, essa aqui, é quem vai mandar o fluxo para o meu sistema. Quando é um fluxo muito grande, então eu preciso ter uma válvula proporcionalmente daquele tamanho, para que eu possa fazer essa comutação e mandar a quantidade de óleo necessária para que o movimento ele não fique nem tão lento e nem tão rápido, né? Nesse caso aqui, a gente utiliza um outro conjunto ligado logo acima, que vai ter uma pressão piloto para atuar essa válvula inferior. Só que quem atua a pressão piloto é uma solenoide. Então, com a solenoide pequena, eu consigo ter força suficiente para atuar um pistão um pouco maior. Se fosse uma solenoide desse tamanho para atuar diretamente, talvez ela não tivesse força. Mas utilizando uma pressão piloto, eu consigo fazer. Ok? A simbologia. Pressão piloto. Válvula 3 posições, 4 vias, né? E esse é o exemplo físico de um sistema. Pino de trava, muitas das vezes você atua uma válvula e ela deve ficar naquela posição. Isso, pessoal, vai muito
da aplicação. Às vezes eu preciso, às vezes não preciso. De acordo com minha necessidade, os fabricantes eles já disponibilizam um catálogo e você vai montar a válvula do jeito que você quiser. Tipos de centro de válvula. A gente já tinha comentado centro aberto, né? T, pórtico A e pórtico B, todas abertas entre si. Centro fechado, onde é tudo bloqueado. Centro em Thunder, onde o pórtico P ele é conectado diretamente com o pórtico T. E o centro aberto negativo. Eu posso ter outros tipos também, tá? Por exemplo, centro aberto positivo, onde a ligação não é diretamente para tanque, mas sim diretamente para o ponto positivo, e assim sucessivamente. Um exemplo de spool com condição de centro aberto. Ó, você vê que o spool permite a passagem livre do óleo hidráulico entre todos os pórticos. Esse seria o centro aberto. Uma aplicação é quando aquele meu cilindro ele precisa ser atuado mecanicamente externamente. Por exemplo, puxando ou empurrando por um determinado momento, e quando eu fizer o acionamento, ele e todo o deslocamento de força para um determinado lado e o deslocamento de força para um outro lado. Contudo, na sua posição de descanso, digamos assim, esse cilindro aqui ele fica louco. Você pode puxar ou empurrar ele. Isso vai muito da aplicação, tá? Condição de centro fechado. Nesse caso aqui, nenhum dos pórticos tem acesso apenas no momento que eu fizer a função. Energizei e eu joguei uma pressão piloto, aí a pressão piloto vem no determinado lado e vai acionar, seja para jogar pressão no pórtico B ou para jogar pressão no pórtico A, e o retorno pela linha de T, né? Sempre tem que ter esse retorno. Outro modelo de aplicação, quando o cilindro eu preciso que ele fique estático. Eu fiz aquela função e eu preciso que ele permaneça parado naquele ponto. Condição de centro em Thunder, isso é muito utilizado para circuitos onde eu utilizo uma bomba de engrenagem. Essa bomba de engrenagem, o momento todo que o equipamento está em funcionamento, ela está mandando óleo, né? Se ela está mandando óleo e eu tenho uma restrição, algo fechado, aquilo dali vai aumentar a pressão no meu circuito para que minha válvula de segurança abra e fique jogando para tanque. Nessa situação, com um centro em Thunder, nesse caso aqui, ó, a pressão chega nesse ponto e desloca para tanque. Então não preciso criar aquela contrapressão ao ponto da minha válvula de segurança ficar trabalhando, porque isso é benéfico jogar diretamente para tanque. Eu só vou ter carga na minha bomba e consequentemente no meu motor, seja o motor diesel, seja o motor elétrico, seja lá quem for que esteja tocando essa bomba, quando eu fizer a função. Então fiz a função, aí sim ele vai direcionar esse óleo para o pórtico A ou para o pórtico B. Nessa situação, o óleo está livre para tanque. Isso é muito utilizado. Olha um exemplo. Tá vendo? Minha bomba de engrenagem está jogando óleo, contudo, ele está livre para tanque. Quando eu faço a função, para um lado ou para o outro, eu vou ter o deslocamento ou o retorno desse cilindro. No caso dessa situação aqui, ó, que é fechada, quem vai estar aliviando o sistema é minha válvula de segurança. E uma das desvantagens de se utilizar um circuito dessa forma é que o aquecimento do óleo vai ser o tempo todo, porque isso aqui vai estar um sistema em alta pressão tendo uma fuga para tanque. Um alto fluxo passando por dentro de uma válvula de segurança gera atrito e o atrito gera calor. Ok? Outra situação, centro aberto negativo. Nessa situação aqui, ó, elas são abertas diretamente para tanque, tanto o pórtico A quanto o pórtico B. Apenas o ponto P está tamponado. Aí vai de acordo com a aplicação, como a gente já conversou. Quando eu fizer o deslocamento do spool para a direita ou para a esquerda, aí sim, o pórtico P vai para a linha B ou para a linha A, e o outro lado vai para tanque. Válvula de centro aberto negativa no circuito, um exemplo de utilização. Nesse caso aqui, ele colocou uma válvula de retenção pilotada para poder fazer a abertura do cilindro, né? Outras condições de centro, aberto apenas de tanque para o pórtico A, de P para a linha A, de P para a linha A e B, de P para a linha B e T, e assim sucessivamente. Vai muito de acordo com a aplicação. Central do carreteiro. As válvulas direcionais com 3 posições devem poder manter o centro em posição central. Claro, isso pode ser feito com molas ou com pressão hidráulica.
A centragem por mola é o meio mais comum de centralizar o carretel de uma válvula direcional. Então, como a gente pode ver aqui na figura, ó, tanto esse spool quanto esse spool, ambos utilizam molas para centralização do carretel, para que ele fique no ponto ideal central, seja para tamponar ou para ser aberto, enfim. O posicionamento central é por mola. Exemplo de montagem vertical. Isso aqui é bem interessante quando eu quero colocar algumas características no meu circuito, seja limitadores de pressão, redutores de pressão ou válvulas direcionais com retenção. Isso aqui é muito usual, tá? Um exemplo, controle por estrangulamento. Nesse caso, estrangulamento que ele fala é quando eu tenho uma válvula pilotada eletricamente que vai controlar um outro spool. Também, nesse caso, já não controlado eletricamente, vai ser por pressão piloto. E eu tenho válvulas que vão ajustar a velocidade de atuação desse spool. Por isso que eles chamam de estrangulamento, porque eu tenho uma válvula que vai reduzir esse fluxo de óleo a esse ponto, para que eu possa ter um controle mais efetivo. Geralmente, quando você vê assim uma válvula controlando outra, é indicativo de que aquele circuito ele consome um alto fluxo de óleo hidráulico e foi necessário se fazer um arranjo técnico como esse aqui para que eu tivesse um controle mais, digamos assim, um controle mais efetivo do sistema. Algo bem interessante com relação a essas válvulas tipo cartucho é que elas precisam ter um dreno na parte interna. Por que isso, Henrique? Imagina comigo, essa válvula tipo cartucho, a única vedação existente entre um pórtico e outro é um filete de óleo que fica entre duas peças metálicas. Querendo ou não, vai ter um vazamento naquele ponto. E esse vazamento, muitas das vezes, ele vai para um local onde é um reservatório ou um invólucro de uma solenoide, de um spool, de uma solenoide, de uma mola. E, consequentemente, quando eu for atuar esse sistema, aquele bolsão de óleo que ficou ali pode impedir que eu atue ele de uma forma correta. Então, o que é feito nessas válvulas hidráulicas? Eu vou lá e faço um dreno. Eu tenho que tirar aquele óleo daquele ponto para que, quando eu for atuar o sistema, ali esteja sem óleo, porque senão ele vai criar um caos e eu não vou conseguir atuar. Então, é comum a gente encontrar vários drenos internos e externos também de válvulas. Quando é o dreno externo, tem que ter uma mangueira, né? Quando é o dreno interno, que nesse caso aqui está bloqueado, ele já vai para o próprio tanque. Vamos falar um pouco agora sobre válvula de retenção. Muito conhecido e muito usado no nosso dia a dia. Válvula de retenção é aquele modelo onde a gente manda o fluxo de óleo em uma determinada direção, de uma forma livre. Por exemplo, nessa situação aqui, ele é livre da esquerda para a direita, né? Mas ele tem uma obstrução da direita para a esquerda. Isso é muito utilizado em hidráulica aplicada, a depender do que é que eu quero fazer com aquele circuito, tá? Um exemplo de utilização é essa válvula aqui, ó. Eu posso mandar o fluxo de óleo, preencho o acumulador, tem todo um sistema aqui à frente. Depois que eu paro de mandar esse fluxo de óleo, o sistema vai ficar pressurizado porque eu tenho um acumulador. E eu posso ter válvulas de retenção também pilotadas. Por exemplo, nessa imagem, você vê que mudou um pouquinho, né, com relação à última imagem que a gente viu. A gente tem um tracejado. Esse tracejado representa essa pressão piloto. Como é que funciona? Aqui eu tenho um ponto de entrada, aqui eu tenho um ponto de saída. Então o fluxo vai passar livremente do ponto de entrada, vai pilotar essa válvula e vai passar para o ponto de saída. Contudo, se o fluxo for contrário, vou utilizar essa imagem que está mais explicativa. Eu venho, ó, entrada, passo livremente para o ponto de saída. Se eu faço o caminho inverso, se eu venho da saída para a entrada, ó, eu já não consigo passar porque ele fica barrado. O que é que eu tenho que fazer para liberar a pilotagem nesse sentido? É atuar a pressão piloto. Ela vai, atua a válvula e nesse momento eu tenho um retorno livre. Isso é utilizado muito como sistemas de segurança. Por exemplo,
Nessa imagem a gente tem uma carga que está sendo sustentada por um cilindro e ela precisa permanecer naquele ponto, beleza? Em um determinado período. Depois eu vou lá e vou deslocar essa carga. Só que ela só vai deslocar depois que eu mandar pressão no pórtico A, vai atuar o lado da camisa do cilindro e o lado da haste, e eu preciso ter a mesma pressão para pilotar a válvula de retenção e permitir que o óleo flua para o tanque. Isso é uma forma de segurança, tá? Vão ter situações que eu vou ter essa válvula de segurança nas duas posições, tanto para avançar o cilindro quanto para retornar o cilindro. Isso é importante, gente, porque imagina só. Imagina se essa mangueira do pórtico A estourou, ou a do pórtico B estourou, e o circuito a carga tende a fazer com que esse cilindro venha a abrir. Se eu não tivesse essa válvula de retenção, essa carga ia ceder. Por isso, muitas vezes, essa válvula, elas já estão instaladas até no próprio cilindro, diretamente dentro do cilindro, para que eu venha evitar que, por mais que uma mangueira estoure, essa carga venha a descer. Imagina comigo, uma carregadeira que está pegando um determinado material, no momento que ele está pegando aquele material, a mangueira estoura. A depender de onde tiver, aquele braço iria descer de uma vez só. Nessa situação ele mantém, ele vai permanecer no lugar. Beleza? Internamente, como que ela é, ó, válvula de retenção operada por piloto germinada, quer dizer que dos dois lados, né? Quando eu jogar pressão no pórtico A, ele já pilota o pórtico B. Quando eu jogar pressão no pórtico B, ele já pilota o retorno pelo pórtico A. Bem interessante. Válvula de controle de vazão. Olha um exemplo. Eu tenho essa válvula e eu posso ajustar o quanto de óleo vai passar desse ponto para esse outro ponto. E eu posso ter esse outro modelo de válvula, que é uma válvula de controle de vazão variável com retenção integrada. O que é que isso faz? Por exemplo, nessa primeira situação aqui, ó, controle na entrada. Então, para a abertura do cilindro, esse fluxo de óleo ele vai passar restringido, de forma que eu vou ter um controle quando eu for elevar essa carga. Eu posso também ter controle na saída. Ele vai passar restringido quando eu for abaixar essa carga. Já na situação contrária, por exemplo, quando eu for subir essa carga, ele vai passar livre. Vou ter um deslocamento tranquilo. Controle em desvio. Eu posso também colocar essa válvula para controlar de forma que, ao invés de restringir, eu posso estar drenando isso para tanque e, consequentemente, o fluxo que iria para o circuito vai diminuir. Válvula controladora de vazão por pressão compensada. Aí a gente vai ter vários exemplos de válvula de controle. Por exemplo, nessa situação é uma válvula de controle de vazão que é compensada por pressão. Ela só vai deixar passar, por exemplo, aqui nesse ponto, o que eu ajustar com essa válvula aqui. E nesse caso é 7 bar. Posso chegar à pressão que for nesse ponto aqui, ó, 35 bar, por exemplo. Quilograma força por centímetro quadrado é equivalente a bar, né? Tá chegando 35 bar com determinada vazão, aqui ele só está permitindo passar 7. Então é uma válvula bem interessante também. É como se fosse uma redutora, né, de pressão. Compensação de temperatura com uma haste bimetálica. Essa situação aqui você vai conseguir controlar a vazão de acordo com a temperatura do líquido. Por exemplo, eu tenho um sistema lá no Fandeiro, no Jumbo, que a depender da temperatura do óleo, o sistema de drenagem para a troca de calor, ela pode se abrir um pouco mais ou um pouco menos. É um exemplo disso aqui. É uma válvula que é controlada por temperatura. Válvula controladora de vazão, temperatura e pressão compensada. Isso aí já é a junção das duas situações, né? Válvula de controle de pressão. Essas válvulas são utilizadas para limitar a pressão máxima de um sistema, regular a pressão reduzida em certas partes do circuito, controlar operações sequenciais, contrabalancear forças mecânicas externas, e isso é bem interessante, outras atividades que envolvam mudança na pressão operacional. As válvulas controladoras de pressão são usualmente assim chamadas por suas funções primárias abaixo relacionadas. Válvula de segurança, válvula sequencial, válvula de descarga, válvula redutora de pressão, válvula de frenagem e válvula de contrabalanço. Isso, se vocês forem ver, é a mesma válvula, mas utilizada em situações diferentes. Válvula de controle de pressão operada diretamente. Por exemplo, vem uma pressão
E essa válvula ela vai conseguir ser pilotada quando essa pressão for superior ao valor que eu ajustei na mola. Aí ela vai abrir do pórtico, digamos aqui, A, para as saídas laterais. Limitadora de pressão. Uma coisa bem interessante com relação a essas válvulas é que, a depender do litro por minuto que ela está mandando, aquele valor que ela foi ajustado de pressão, ela vai ter uma determinada alteração. Como assim? Por exemplo, eu ajustei essa válvula para abrir com 102 bar, certo? A 4 litros ela vai abrir certinho, a 8 litros também, a 11 litros também, mas à medida que a vazão vai aumentando e as resistências internas da válvula vai tendo mais efeito, então você vê que a parte de pressão ela tende a se alterar um pouco. Por exemplo, o que antes abria com 102 bar já está abrindo com uma pressão um pouco maior. E isso é normal, tá, gente? Isso vai acontecer com toda a válvula. A depender do fluxo que está passando por ela, o controle dela já não fica naquele controle tão fino. Então, o ideal é eu regular essa válvula em sua vazão plena, digamos assim, na vazão que ela vai trabalhar. E dessa forma eu vou ter um bom aproveitamento. Por exemplo, nesse circuito aqui, ajuste de pressão. Essa válvula, que a gente chama válvula de segurança, né? Ajustando a pressão, ela vai ajustar o limite máximo desse circuito aqui, não vai deixar passar desse valor. A gente tem a utilização também daquele mesmo sistema para válvulas sequenciais. O que seria uma válvula sequencial? Um exemplo, aqui é a mesma válvula de segurança, tá? Só que ó, onde é que ela está sendo utilizada, ela já não está sendo utilizada só nesse ponto. Aqui ela está limitando o sistema total, mas aqui ela está sendo utilizada como uma válvula sequencial. O que é isso, Henrique? Primeiro, quando o fluxo que a bomba mandar chegar nesse ponto, ela vai chegar a pressão, ela vai atuar primeiramente o cilindro de fixação. Depois que chegou determinada pressão, que o cilindro de fixação conseguiu fixar uma determinada peça, ela vai lá e a válvula que eu ajustei, que é uma válvula sequencial, vamos supor que eu ajustei aqui para 100 bar, só a partir desse ponto que vai acionar o cilindro de usinagem. Bem interessante, né? Ela sequencia o funcionamento. Válvula de contrabalanço, mesma válvula, só que utilizada de uma forma diferente. Por exemplo, ó, válvula de contrabalanço. Quando eu mandar o óleo em um determinado circuito, o que a válvula de contrabalanço vai fazer? Só vai abrir quando assumir determinada pressão. Ela vai fazer um contrabalanço nesse cilindro aqui, para que eu não tenha aquela descida repentina da carga. Vamos supor que essa carga é uma carga muito pesada. No momento que eu fizesse o acionamento aqui, a própria carga iria puxar o cilindro para baixo. Com essa válvula de contrabalanço não, você vai ter um controle eficiente da carga. Válvula redutora de pressão. Isso aqui já é uma válvula um pouco diferente das que a gente viu. Se você for ver, até a simbologia dela é um pouco diferente. Vamos lá? Ó, essa é uma válvula redutora de pressão. Vamos supor que esse cilindro é um cilindro menor, é um cilindro mais frágil e que não precisa de uma pressão tão alta. O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma válvula redutora de pressão. Você vê que a pilotagem dela está após, não antes como era as outras. Por exemplo, essa válvula de segurança aqui, a pilotagem está antes. Quando eu tenho uma pilotagem depois da válvula, isso quer dizer o quê? Eu vou ajustar essa mola, por exemplo, para 50 bar. A pressão nesse circuito aqui não vai passar de 50 bar. Apesar de que o meu circuito pode estar mandando uma pressão maior para atuar outro cilindro ou outro circuito. Mas ele não vai passar de 50 bar. Nesse exemplo aqui, tá? Operação direta e remota. Eu posso ter válvulas que o limite de pressão que eu ajustar é direto. Ele pega antes da válvula, né? E o quanto que eu ajustei da mola é o que vai passar. Mas essa operação pode ser externa também, pode vir de outro sistema para poder atuar essa abertura. Válvula de descarga. Imagina, por exemplo, uma válvula, o sistema de uma carregadeira, que quando eu desligar eu preciso que descarregue o freio. Então vai ser uma válvula desse tipo aqui, que vai lá, quando eu desligar, ele vai mandar uma pilotagem e vai descarregar. E falando um pouco sobre simbologias, a gente tem válvula limitadora de pressão, válvula de descarga, que foi o exemplo que a gente citou da carregadeira, válvula sequencial com retenção. Você vê, ó, que todas as válvulas têm a mesma simbologia, o que muda é a aplicação. Por exemplo, esse aqui não pegou
a piloto logo atrás da válvula. Vem uma piloto externa, digamos assim. Nessa situação aqui, ó, é a mesma válvula. Contudo, eu ainda tenho uma válvula de retenção, para que seja livre no sentido oposto, mas é uma válvula sequencial. Então, ela vai priorizar que um circuito seja feito primeiro do que outro. E eu tenho também, interessante aqui, ó, mencionar, uma válvula redutora de pressão. O desenho já muda um pouco também. Então, se eu tenho um circuito que a pressão ali precisa ser menor, por exemplo, um circuito de pressão piloto, que geralmente a gente utiliza uma pressão aí de 30 bar, né, para fazer funções pela alavanca ou para pilotar um determinado circuito, eu vou utilizar um modelo desse de válvula. Beleza? Pessoal, nossa aula fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido e te espero na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.